Minha gente, eu me sinto aqui na obrigação cívica de fazer alguns esclarecimentos e advertências sobre o que está acontecendo há muitos anos no Paraná e o que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Eu, quando assumi o governo do Paraná, eu assumi posteriormente uma tentativa de privatização da Copel. E durante o meu governo eu verifiquei que o governo que me antecedeu tinha tentado privatizar tudo. Era Sanepar, Copel, Celepar, Porto de Paranaguá e tudo mais. O Porto de Paranaguá, por exemplo, estava destruído. Era um casebre. Era uma imoralidade absoluta. Os caminhões, e tínhamos filas de caminhões de até 100 quilômetros na rodovia de Paranaguá-Curitiba, os caminhões atolavam na entrada da cidade. A pavimentação não resistia, parava. Era um escândalo. Uma das primeiras medidas que nós tomamos foi mandar restabelecer as estradas, as ruas que davam acesso ao porto. Foi uma obra de concretagem pesada, de 25 quilômetros, e resolvemos o problema da entrada de Paranaguá. Mas fomos processados por isso. Foi um processo de todo lado, protestos e processos. Posteriormente, nós verificamos que os estacionamentos de caminhões estavam privatizados. Eram bordéis. Bordéis com lanchonetes absolutamente não razoáveis, sem higiene alguma, e privatizados. Nós estatizamos aquilo tudo de novo, fizemos uma reforma brutal e tomamos uma medida importante. Nós estabelecemos que os caminhões com cargas de cereais que vinham a Paranaguá tinham que ser agendados pela internet, para saber em que silo iria a carga de soja, por exemplo, e qual era o navio que iria transportá-los. Nós acabamos com as filas dos caminhões. Cerca de 2.000 reclamações contra o porto de impropriedade nas cargas. Vocês imaginem que as cargas de soja eram misturadas com areia e com urina de vaca para levantar num teste rápido o nível proteico. Mas os portos do exterior tinham o Porto de Paranaguá como porto desmoralizado e estavam rejeitando as cargas de Paranaguá. Nós estabelecemos, com o órgão do Estado, uma seleção, uma classificação da entrada de todas as cargas de soja. Para vocês terem uma ideia, nós acabamos com as reclamações. Ou melhor, durante o nosso governo houve uma reclamação e nós mandamos os nossos peritos e o nosso pessoal do porto ao porto que reclamava, e a reclamação não tinha sentido, provavelmente era em cima da prática anterior do porto, e foi liberado, e ficamos sem nenhuma reclamação. Parada pesada. Resolvemos ter uma draga própria no porto. E para que isso acontecesse, eu convoquei o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas e todo mundo para ir junto verificar como é que nós compraríamos a draga. Na ocasião, eles foram até a China. Mas ações daqui, ações dali, pressões. Recebi telefonemas de autoridades judiciais em Brasília, nem me lembro o nome exato de cada uma, mas foi uma pressão pesada para que nós não conseguíssemos comprar a draga. Eu saí do governo e a draga não foi comprada. O superintendente do porto, o Eduardo de Melo Silva, foi processado porque ele resolveu fazer uma reforma naquele casebre, que era o Porto de Paranaguá, que no teto tinha guano. Guano é o excremento de pombas e de ratos acumulados, que eram coisas acumuladas em tamanhos desta forma, assim, coisas absolutamente inacreditáveis. Foi processado porque estava prejudicando os pombos. Então, a tentativa de processo, o impedimento do Porto de Paranaguá de funcionar como porto de verdade foram pesados. Acabamos com o monopólio das empresas privadas que dominavam o porto, que era um porto graneleiro apenas, e transformamos num porto multicargas e abrimos a possibilidade de pequenos exportadores poderem se contactar com clientes do mundo inteiro sem ter que ficar na mão de 2 ou 3 empresas exportadoras que dominavam aquilo tudo.
Porto de Paranaguá foi um sucesso. E até hoje, o Eduardo Requião, que é meu irmão, paga o preço da defesa do porto público com acusações absolutamente sem pé nem cabeça contra o seu comportamento. Mas ele fez do Porto de Paranaguá um porto de verdade. Mas a ideia era privatizar o porto. E hoje, já venderam um terminal de álcool que nós fizemos na nossa administração para facilitar os produtores de álcool do Paraná no comércio com o Brasil e com o mundo, e foi simplesmente privatizado, considerado à época pelo ministro dos Transportes como exemplo para o Brasil, pela presidenta da República como exemplo a ser seguido no país. Mas a guerra era transformar o porto numa porcaria para ser privatizado. Quando eu saí, venderam o terminal de contêiner para um grupo americano. Um horror, um grupo americano. Mas o americano não ficou com o grupo. Provavelmente a venda foi tão sem vergonha que logo depois os americanos venderam para um grupo chinês. Hoje o terminal de contêiner é chinês. Isso com o Porto de Paranaguá. A Copel, vocês conhecem a história. Ela só não foi privatizada porque Osama Bin Laden detonou as torres duplas em Nova York e a bolsa onde ela estava sendo leiloada foi impedida de funcionar. Depois eu ganhei a eleição posteriormente a isso. E eles diziam que a Copel tinha que ser vendida porque ela dava um prejuízo de 340 milhões para o Estado. Acabei com o Trambique, mudei o pessoal da direção e rapidamente, num ano, a Copel, ao invés de 340 milhões de prejuízo, passou a dar 1 bilhão e 400 de lucro. Posteriormente, esse lucro se multiplicou a 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de reais. Na época da crise dos Estados Unidos, Lehman Brothers quebrando aquilo tudo, a crise do mundo, nós conseguimos manter empresas abertas e empregos, porque nós pudemos oferecer aos empresários do Paraná e à população que precisava de qualidade de vida a tarifa mais baixa do Brasil. E aos empresários nós oferecemos uma tarifa baixa, principalmente das grandes empresas, do estado inteiro, do interior principalmente. Vocês têm uma tarifa baixa, vai ser a mais baixa do país, mas vocês têm que manter os empregados, não pode demitir ninguém. Então nós conseguimos manter um número de empregados, carteira assinada e um desenvolvimento do Estado naquela crise diferente do resto do Brasil. Mas hoje a Copel já foi vendida. E até aquela usina de gás que eu e o Fachin, que é hoje ministro do Supremo Tribunal, ganhamos contra a venda no Tribunal Arbitral de Paris, foi vendida para a tal da JBS. É uma coisa simplesmente horrível, é a privatização de tudo. Quando eu assumi, eles tinham vendido o controle da Sanepar e feito um acordo que os tais sócios privados tinham o comando da empresa, inclusive o diretor financeiro. Fiquei indignado com aquilo e disse que não aceitava. O Roberto Gutierrez, que era da Andrade Gutierrez, uma das empresas do tal consórcio Dominó, veio aqui. Primeiro veio como empresário. Eu joguei duro com ele. E, para minha surpresa, de repente, o Roberto começou a chorar na minha frente. Requião, governador, eu não concordo com isso também. Mas eu sou diretor da empresa, estou fazendo o que decidiram que eu viesse fazer aqui. Mas você pode manter a empresa nas mãos, tirar o diretor financeiro, nomear quem você quiser, que nós não vamos entrar em juízo, não vamos discutir isso. E a Sanepar passou a ser, tinha condições para isso, a melhor empresa de saneamento e produção de água do Brasil. A Sanepar tinha feito um contrato com uma empresa japonesa, se eu não me engano, a JAICA, de muito dinheiro para investir no Estado. O contrato foi bom. Mas daí eu dei uma olhada, o contrato tinha uma cláusula que havia uma pré-qualificação de empresas. Só algumas, 2 ou 3 empresas monumentais podiam trabalhar para a Sanepar. As outras não podiam participar nem de uma licitação. Isso tirava todas as empresas paranaenses do processo. Logo que eu assumi, eu fui a Colombo e encontrei uma empresa fazendo canalização de esgoto. Parei e perguntei para o cara: não, você ganhou a licitação da Sanepar? Não, eu sou contratado por uma empresa. Era uma das grandes empresas donas do contrato da JAICA. E quanto é que você está cobrando aqui por metro de tubo? Eram tubos de ferro, de aço instalado. Ele me deu um número. Eu voltei e liguei para a Sanepar. O número que ele recebia era uma fração do que ganhava a tal empresa pré-qualificada. Eu resolvi acabar com aquilo. Quando eu disse que ia acabar, eu tive anunciada a visita do embaixador do Japão
Eu recebi no palácio, banda de música, aquela coisa toda. E o embaixador do Japão foi conversar comigo naquele salão maravilhoso, tipo Luiz XV, que o Palácio Iguaçu tem lá, só que eu peguei um gravador de som com aquele sistema de voice actuator, ou seja, ele começa a gravar quando você começa a falar. Botei dentro do jornal e pus em cima da mesa. Primeiro ele falou comigo e disse que ele não admitia que mudassem as regras do contrato, que tinha que ser aquilo mesmo, pré-qualificação, aquelas... Eu deixei ele falar e fiquei quieto. Quando eu fiquei quieto, ele achou que eu era um cordeiro no governo do Estado. Eu deixei ele ir longe, conversar, provoquei um pouco, ele falou mais, duro comigo. Daí, em determinado momento, eu disse, agora para, embaixador. Abri o jornal, peguei o gravador e disse o seguinte, embaixador, o senhor tem uma semana para me retirar essa exigência do contrato da JICA, de pré-qualificação de empresas monumentais, que eu quero listar no Paraná para que as nossas empresas entrem nesse negócio. Ele ficou branco. Ou então eu mando essa gravação para o Japão, daí o senhor resolve o que faz. Faz araquiri ou resolve o problema que eu estou lhe colocando. Ele foi embora e em menos de uma semana nós tivemos liberada aquela imposição de grandes empresas e 50 e poucas empresas paranaenses trabalharam para a Sanepar, levando água para o interior, canalização, sistemas de tratamento e tudo mais. A Sanepar ia ser privatizada também, e a privatização tinha esse veso. Enquanto eu fui governador, não admitimos a interferência estrangeira. E em determinado momento, o tal consórcio Dominó, que tinha a participação do grupo francês, Lyonès des Eaux, se não me engano, posso até ter esquecido o nome, foi comprado. E determinei que a Copel comprasse a participação do consórcio Dominó. Sentaram numa mesa e compraram. Agora, antes disso, nós tínhamos vencido essa parada no Tribunal Arbitral de Paris, paramos com aquilo tudo, e eles propuseram, eles queriam primeiro 5 bilhões e meio de indenização. Copel acabou comprando a tal usina de Araucária de gás por 400 milhões de reais. Grande negócio para a Copel. E eles saíram desse processo. Vocês sabem que recentemente a usina de Araucária de gás foi vendida também para a JBS, ligada ao governo federal. É um horror o que está acontecendo, é a privatização de tudo. Então, se o governo do Estado não manda na Sanepar, que se transforma numa empresa privada para ter lucro, se ele não manda no Porto de Paranaguá, que está sendo vendido, vender o terminal de álcool, construir já, nós estamos vendo a destruição do Paraná. Mas não é só isso. Eu peguei a briga do pedágio. Peitei aquele pedágio feito pelo governo que me antecedeu. Recusei o aumento de tarifa mais de 40 vezes, 41 vezes. O Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal e o juiz, posteriormente, se manifestaram a favor das empresas concessionárias e davam o aumento. Uma parada duríssima. E hoje, numa parceria do governo federal do Lula com o Rato, fizeram de novo o mesmo pedágio, que aqueles 25 anos acabaram, por mais 30 anos, com renovação de contrato e mais 15 praças. Uma verdadeira roubalheira reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, pelo Ministério Público Federal e Estadual hoje, porque na minha época eles diziam que tinha razão o aumento. E depois que denunciaram o roubo do pedágio, fizeram um acordo, o Ministério Público fez um acordo, que eu não sei qual foi, mas eles não falaram em nome de ninguém, ninguém foi para a cadeia mais. Então, isso é que está acontecendo. Porto de Paranaguá, pressionado para ser privatizado. Ação em cima de ação, processo em cima de processo, enquanto nós transformávamos o Porto de Paranaguá num dos melhores, se não o melhor do país. Copel vendida. A Sanepar hoje sendo privatizada pelo BNDES, através do PPPI. E me vem a notícia hoje que o governo mandou para a Assembleia um projeto pedindo autorização para privatizar a Celepar, privatizar todo o processo computadorizado de dados do Paraná, quebrando o sigilo dos cidadãos, do judiciário, do Ministério Público, do Legislativo e tudo mais. Então, o Paraná é o estado que está fazendo a experiência da privatização. É um modelo brasileiro. Aliás, aqui o tal secretário da Educação, que privatizou escolas e colocou
policiais, militares e policiais do Exército Brasileiro comandando escola, numa coisa completamente doida, foi para São Paulo fazer a mesma coisa e está lá o tal do governador de São Paulo, junto com o ex-secretário de Educação do Paraná, fazendo isso. Então, é um modelo de privatização, de destruição do Estado que ocorre no Paraná. Eu queria falar para vocês sobre isso, falei de uma forma muito rápida, e ninguém aguenta coisa muito longa na internet, embora essa não tenha sido tão curta quanto poderia ter sido, porque nós estamos sendo destruídos pelo governo. E o Paraná é um exemplo de privatização. O governo então, não manda mais na Copel, não manda mais na Sanepar, não manda mais no Porto de Paranaguá, não precisa ter DR mais para cuidar de estrada, porque tudo está privatizado para dar dinheiro a grupos econômicos. É o processo do Guedes, é o processo que está sendo rejeitado no mundo inteiro. Vocês sabem que a França e a Alemanha reestatizaram o sistema energético, inclusive o nuclear, porque não deu certo a privatização, que se transformou num roubo e num obstáculo ao desenvolvimento econômico de toda a população. Portugal e Espanha com a água. A Inglaterra e Paris, Londres e Paris, estão reestatizando o sistema de saneamento básico e produção de água. E nós estamos no caminho errado. Eu não quero dizer desaforo, não quero chamar de ladrão, embora certamente haja muita pilantragem nesse processo, mas, acima de tudo, com roubo ou sem roubo, é um erro brutal. Falta de identidade com o Brasil, falta de credibilidade no nosso povo, na nossa gente. É aquela história do Enzo Faleto e do Fernando Henrique. Desenvolvimento só com dependência. O brasileiro não tem condição de nada, não tem condição de produzir como operário, com produtividade alta, e de dirigir como empresário. Não é verdade isso. Nós temos um país maravilhoso e gente maravilhosa para assumir empresas públicas e fazer esse país andar. Uma empresa como a Copel, na mão de um grupinho econômico, e parece que o BlackRock agora entrou na Copel também, é o maior fundo de investimentos do mundo, vai procurar o lucro, não vai procurar o desenvolvimento do Estado do Paraná, não vai procurar uma tarifa baixa para a própria economia privada se desenvolver, gerando empregos, melhorando o nível tecnológico. Nós estamos fritos na mão dessa gente. E agora ainda vem a história da preservação, do salvamento do arroxo fiscal, do arcabouço fiscal do nosso amigo Haddad. Eu espero que esse corte anunciado de políticas sociais não exista, que seja uma lenda urbana colocada nas televisões, porque senão o arcabouço vai se transformar de arcabouço fiscal em calabouço social, ferrando a população, colocando numa situação escravizada, e nesse calabouço será impossível o desenvolvimento. Minha gente, eu tinha que dizer isso para vocês. E eu espero, se vocês entenderam o que eu disse, o risco que o Brasil corre, fundamentalmente a partir dessa política do Paraná, que é, de certa forma, a política do tal governo dessa aliança da esperança, está nos deixando numa situação muito difícil como Estado independente, soberano e como nação. Aliás, aquela história de mudança da estrutura da polícia e tirar do comando dos estados a polícia militar e a polícia civil e tudo mais, fazer um esquema federalizado, não tem nenhum cabimento também. Se o governo quiser, que faça uma mudança constitucional dizendo que o crime organizado é de responsabilidade da Polícia Federal. Equipe a Polícia Federal e jogue junto. Ou deixe como está, e quando um Estado não agir contra o crime organizado, que se faça uma intervenção. Daí entra a polícia por intervenção e bota uma ordem na casa. Nós estamos vendo uma bagunça total no Brasil, uma esculhambação sem limite. E, atrás disso tudo, é o que acontece, como exemplo, no Paraná. A privatização de tudo, a destruição dos patrimônios públicos de água, de energia elétrica, de estradas, de concessões de toda espécie, e a venda do Porto de Paranaguá, um dos melhores portos do Brasil, e que nós investimos tanto, com tanta garra e com tanto amor. E agora vai a lei que quer privatizar a Celepar, todo o sistema de informática. Daí perdemos totalmente o controle do Estado. É uma esculhambação, minha gente, é uma vergonha.
E por isso vocês entendam por que o tal do Roberto Requião é tão bombardeado por essa gente toda, depois de ter sido 3 vezes governador, 2 vezes senador e com uma participação em política internacional importantíssima como a que eu tive. É porque não é o Roberto que eles detestam. Eles detestam o Brasil, detestam as minhas posições de nacionalista, desenvolvimentista e de amor ao povo, de respeito absoluto à população e de credibilidade no nosso trabalhador e no nosso empresário, que não podem ser soterrados com aquela história da política da dependência como fator de desenvolvimento. Multipliquem isso, por favor, me ajudem a tornar conhecido esse escândalo que ocorre no Paraná. E nesse ínterim, processo em cima do superintendente do Porto de Paranaguá, meu irmão Eduardo. Tem nenhum cabimento isso. É uma estupidez absoluta. Um abraço do Requião a vocês.